Muito bem, nós estamos aí já com algumas pessoas entrando, aí ligada com a gente, e eu quero fazer desde já uma pergunta para você. Você sabe o que é solidão? Você se sente só? Como lidar com esses momentos? Será que Deus se importa com você nesses momentos? Eu acho incrível imaginar que quando Deus fez o homem, ele o colocou num jardim cercado de muitos animais. A natureza era belíssima. Era um belo jardim. Mas eu achei interessante que a Bíblia diz que Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus quem disse: não é bom. Talvez você me pergunte, mas não havia um monte de animais ali? Porque, mesmo assim, ele disse que não era bom que o homem estivesse só. É porque não havia alguém que se identificasse, alguém que tivesse a mesma natureza, alguém que tivesse liberdade de conversar, de dar e receber. Ali, nós começamos a perceber o propósito que Deus tem para nós como seres humanos. Pergunto, o que é a solidão? Porque mesmo assim, no meio de uma geração de mais de 7 bilhões no planeta Terra, ainda nos sentimos só. O que significa solidão? Há uma razão? Moema, você entende que há motivos para esse sentimento? O que realmente Deus está interessado na nossa própria vida? Bem, eu creio que é, você de estar sozinho num momento e não sentir solidão, e pode também estar no meio de muitas pessoas e estar sentindo solidão, né? E esse assunto, a solidão, é um assunto muito em voga, né, na nossa geração, né? Até porque é tudo muito depressa, né? A tecnologia, ela tem esse poder de fazer com que as coisas andem muito depressa e às vezes nós não conseguimos, né, acompanhar. E nós, como seres humanos, nós fomos criados assim para nos relacionar, né? E às vezes nós, através da tecnologia, nós vamos tornando os nossos relacionamentos pessoais cada vez mais distante, né? E eu creio que isso acentua bastante esse sentimento de solidão, né? Porque às vezes você tem muitas pessoas perto de você, mas você não tem, às vezes, aqueles relacionamentos profundos, né? Que te faz sentir parte e te faz, às vezes, sentir inserido, né? Dentro de um grupo. Então, muitas pessoas elas se sentem sozinhas, né? Nesse caso. Olha, a Moema disse algo muito interessante. Você pode estar no meio de uma multidão, no meio de uma festa, às vezes no meio de uma igreja. Você pode estar no meio de um campo de futebol com milhares e milhares de pessoas e ainda se sentir só. Aí a pergunta que eu faço para você, por quê? Porque muitas vezes estamos inseridos num grupo social e ainda assim podemos nos sentir sós. Quais são as causas desse sentimento? O que nos leva a ter esse, esse vazio, às vezes, na alma que produz dentro de você algo que você fala, mas não era para eu sentir assim. Bem, vamos ir um pouco mais a fundo então. Quais são as causas do sentimento de solidão? Você conhece alguma?
se eu perguntasse para você, o que você me diria? Talvez você dissesse assim: não, é porque eu realmente sou sozinho, eu sou sozinha. Talvez você me dissesse: ninguém me compreende, então. Aí você usa aquele chavão: antes só do que mal acompanhado. Será que é isso que Deus tem para você? Será que é melhor realmente ficar só? Mas é justo sentir solidão em determinados momentos? Vamos primeiro pegar esse aspecto. Causas. Quais são as causas de nós nos sentirmos sós? Você tem alguma causa que você percebe nas pessoas? Eu acho que é uma das causas, eu já citei, né? As pessoas, às vezes, há um isolamento mesmo por parte das pessoas desse contato social, né? E o ser humano ele tem por si só essa necessidade, né? De estar sociabilizando, né? E às vezes tem um momento especial que a própria pessoa está vivendo, né? Onde ela acha que o outro não está conseguindo participar, né? E isso faz, e eu creio, igual, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento de isolamento social. Você não está totalmente isolado, embora tenha algumas pessoas que estão completamente sozinhos. E cada pessoa ela responde de uma forma ao isolamento social, né? Então, algumas com certeza estão se sentindo mais sozinhos e mais solitários do que outros, né? Veja bem, vamos tentar analisar friamente. Você saiu da sua cidade e mudou para um outro local, para uma outra cidade que você não conhecia ninguém. Muitas vezes a língua não é a mesma que você falava. Isso pode causar solidão. Isso pode deixar você afastado do convívio de pessoas. Isso pode gerar em você uma carência. Ouça-me, nós temos causas que são sociais. As pessoas às vezes se fecham no quarto para assistir TV, entrar na internet, às vezes excesso de estudo. Ele nem quer se comunicar com outros porque quer se dedicar à pesquisa, a avançar. Não que isso seja errado, mas nós não podemos sair do contexto do relacionamento. Entenda que Deus nos fez para relacionarmos uns com os outros. E isso é muito importante. Quando Deus fez a mulher, Deus falou, afinal, ele mesmo, né, o homem mesmo disse, afinal, essa é osso dos meus ossos. E o Senhor também disse que ele faria alguém que seria uma auxiliadora idônea, uma ajudadora, alguém que complementaria, alguém que extrairia vida e que traria alegria. Algo muito importante é que às vezes essa mudança pode causar isso, não só isso, mas vamos raciocinar melhor. De repente você perde um ente querido. Eu já ouvi de gente dizer assim, minha vida acabou. Porque às vezes perdeu um filho, porque perdeu um marido, perdeu alguém que ele amava. Aí de repente parece que ela esqueceu que tem muitas outras pessoas ao seu redor. Ela então se sente isolada, ela se sente só, ela opta por não ter mais um relacionamento social. Existem países que as pessoas, a partir do momento que o marido morre, essas pessoas, as mulheres, vestem preto até o fim das suas vidas. Eu quero que você entenda que esse isolamento muitas vezes é fruto principalmente de causas psicológicas. A falta de autoaceitar-se. Aonde a pessoa chega,
ela pensa que todos a estão rejeitando. Se alguém sorri, ela pensa que está rindo dela, que está caçoando, está menosprezando a presença, as opiniões, a postura da pessoa. A maioria das vezes, isso não é real. E quando você se aceita, é muito mais fácil você ser inserido num contexto de outras pessoas. A não aceitação de si mesmo cria uma barreira, cria um bloqueio e faz com que muitas pessoas se isolem mesmo no meio de multidões. Eu quero que você tenha cautela e possa trazer à sua memória aquilo que pode mudar o rumo da sua história. Nós estamos fazendo esse pequeno momento, porque eu sei que você está entrando, nós estamos aqui tendo a liberdade de falar, mas eu gostaria que esse fosse um tempo muito importante para a sua vida. Um tempo que realmente você pudesse restaurar a sua história. Eu sei que hoje, como foi dito, hoje a maioria de nós estamos isolados dentro da nossa casa. Eu estou gravando aqui, de dentro da minha casa. Mas, se você me perguntar, você está sentindo solidão? Eu posso te garantir que não. Apesar de sentir falta do relacionamento com as pessoas a quem eu amo, apesar de sentir falta de estender as mãos, de sentir a mão de outros estendidas para mim, apesar de sentir a falta de poder adorar a Deus juntos. Como isso é gostoso! Deus é um Deus relacional. Ele fez questão de estender as mãos para o homem. Como o próprio Deus diz lá em Jeremias 29:11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que você deseja. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Ele não quer te oprimir. Ele quer que você conheça as causas, mas que você vença as causas. Você vê algum outro aspecto que é importante que nós vençamos? Eu creio que nós temos, assim, alguns exemplos bíblicos. Eu sei que o Eduardo deve entrar um pouco nisso aí, mas a gente vê alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram, assim, de alguma forma, né, foram tão afligidos, né, que em algum momento se sentiu sozinho, né? E eu acho interessante alguns personagens bíblicos que, embora tivesse todos os motivos para sentir essa solidão, e provavelmente tenha sentido, e a Bíblia não enfatiza isso, entre esses personagens eu quero citar o personagem de José, né, que foi um personagem que passou por muitas, assim, aflições, muita tribulação, foi afastado da família, né, do seu pai, contra a sua vontade, né, e foi para um país estranho, mas por entender que ele estava dentro do propósito de Deus, ele agiu de uma forma totalmente contra aquilo que humanamente a gente, talvez pensando, a gente faria. E, por outro lado, a gente vê também homens de Deus, né? Homens de Deus como Elias, né? Que enfrentou ali os profetas de Baal, né? E teve uma coragem, assim, uma fé tremenda, mas depois disso, quando foi ameaçado por Jezabel, ele se escondeu, né? E ali ele se sentiu sozinho, né? Ele achava que ele era o único profeta que tinha sobrado naquela geração. Então, a pessoa, quando ela está solitária, ela não consegue ver muito além daquela situação que ela está vivendo.
E eu acho que esse é o maior problema do solitário, que ele só consegue ver até aquele limite ali. E na verdade, Deus tinha muito mais para Elias, assim como eu creio que Deus também tem muito mais para nós, amém? Veja bem, a vida de Elias é um exemplo nítido, porque quando Deus, eu acho muito lindo, porque Deus foi ter com ele. E pergunta para Elias, Elias fugiu, entrou numa caverna, se isolou. Ele se isolou. Mas se isolou por quê? Porque ele estava sendo perseguido de morte. A rainha Jezabel queria destruí-lo. Mas ele fugiu. E Deus pergunta, que fazes aqui, Elias? Ele fala, derribar os teus altares, Senhor. Matar os teus profetas. O povo quebrou aliança contigo. Mas no final ele usa uma expressão, eu fiquei só. O sentimento de que não tem ninguém comigo para lutar as minhas lutas. Não tem alguém junto comigo para batalhar comigo as minhas causas. Sabe, esse sentimento de que eu não sou compreendido, de que as pessoas parecem que não me amam, o sentimento de que parecem que querem ver o pior para mim. Muitas vezes não é isso que está no coração das pessoas. Muitas vezes está no nosso interior, talvez como fruto de rejeições já vividas, de menosprezo que você teve, de humilhações já passadas. Esse negócio foi avolumando dentro de você. E mesmo dentro de um contexto onde há aceitação, qualquer negativa, a pessoa já pensa que ela tenha que se isolar mesmo. Vou dar um exemplo. De repente você coloca que você é a favor do esquerdismo e as pessoas de repente contradizem a sua opinião. Na verdade, nós precisamos distinguir o que é aceitar uma pessoa e rejeitar uma ideia. Você é um todo, mas pode ser que a sua ideia por aquele grupo não seja aceita. Ou vice-versa também. Talvez a gente precise recolocar nos trilhos de forma correta. Às vezes a gente pensa que porque rejeitaram a minha opinião, rejeitaram a mim. Não. Saiba que não é assim. Jesus precisou corrigir os discípulos que tinham algumas ideias meio deformadas. Um queria sentar à direita e o outro à esquerda de Jesus. E o Senhor fala que eles não sabiam direito o que eles estavam pedindo. E os 10, que eram 12, ficaram indignados com eles. O apóstolo João, que depois é chamado o apóstolo do amor, ele queria fogo do céu sobre os samaritanos. A ideia dele foi rejeitada pelo próprio Jesus. Rejeição de uma ideia não significa rejeição da pessoa. Tenha consciência disso. Isso vai mudar a forma de você lidar com o seu dia a dia. Você vai ser muito, mas muito mais sociável. Você vai entrar com mais facilidade. Você não vai apelar, você não vai... Porque tem gente que apela, se possível ele vai para a briga, ele vai no murro. Não é esse o propósito. Nunca foi. E Deus não tem isso para você. Eu quero que você entenda que o próprio Deus chama você e Ele sabe tudo o que você passa. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Bem, irmãos, eu quero dizer para você que você sentir um certo momento de solidão, não quer dizer que tenha necessariamente nada errado com você, né? A questão é quando esse estado de solidão, ele se prolonga, assim, por muito tempo. E nós nos deixarmos também
nós nos deixarmos também vencer, né, por esse sentimento de solidão. A gente vê, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, né, ele estava preso e num certo momento ele fala que todos o abandonaram, né? E então ele cita que as pessoas, que não tinha ninguém lá para defendê-lo, né? Então eu imagino que ele se sentiu sozinho naquela hora, né? Mas logo ele fala não, que o Senhor estava com ele, né? E que então Deus deu a vitória para ele. E a gente vê que o Senhor Jesus também ele sentiu uma certa solidão ali no Getsemane, quando ele levou Pedro, Tiago e João para orar, né? E ele perguntou para os discípulos: vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Então o Senhor ele estava sentindo aquele momento de dor ali e ele levou aqueles discípulos para compartilhar com ele aquele momento. Agora, nós estamos passando por um momento diferente, por um momento difícil, por um momento de crise, e nós precisamos entender que isso vai passar e que mesmo que a gente esteja cercado de notícias ruins, nós temos um Deus e certamente o nosso Deus, ele está dizendo para nós, eu tô aqui, né? Lá em Isaías 41:10, que é um texto que eu gosto muito, o Senhor fala o seguinte: não temas que eu estou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha só o que Deus está falando. Ei, você não está sozinho, eu estou com você. Ei, você não está sozinho, eu sou o teu Deus. Então eu estou aqui para te fortalecer, para te ajudar, né? E foi mais ou menos isso que Deus fez com Elias, né? Ele falou: Elias, você não está sozinho, tem um monte de joelho aí que não se dobrou, né? Diante de Baal. E Elias, ele estava pensando que ele estava sozinho, né? E Deus ali, se a gente for ver a história de Elias, Deus, ele estimula Elias a sair dali, a comer, a se alimentar, né? E a seguir em frente. Eu acho muito lindo que o próprio Jesus, em determinado momento, ele sentiu só. Você sabia que Jesus espontaneamente decidiu ficar só em alguns momentos? Com qual propósito? O propósito de orar, de falar com o Pai. E isso não causou solidão no seu coração, porque foi uma decisão pensada. Era algo que ele sabia o que estava fazendo. Em João capítulo 16, você vai ver no verso 32, que o próprio Jesus diz que ele estaria sendo preso e que os apóstolos fugiriam e ele ficaria só. Aqui já há um sentimento de abandono. Mas mesmo assim, ele diz nitidamente que ele tinha uma função. Na cruz, em momento algum, o Senhor Jesus reclamou de nada, exceto no momento em que ele absorveu completamente todos os nossos pecados. E ele fala: Pai, por que me abandonaste? Nós precisamos entender que o sentimento de abandono é um sentimento forte. O sentimento de que não estenderam as mãos, não te ajudaram. E eu quero te falar algo que talvez você não tenha percebido. A gente pode falar de causas sociais, de causas psicológicas, de circunstâncias que eu perdi meu emprego, eu fiquei viúvo, eu perdi tanto tempo. E eu posso dizer de uma série de causas, mas deixa eu te falar algo e alertar você. Há uma causa espiritual também, que pode causar solidão. Davi, ele escreve que enquanto ele calou os pecados dele,
ele sentia como se até os ossos deles estivessem ficando enfermos. Até a hora que ele fala: Senhor, eu não vou ocultar mais. Eu vou te confessar, confessarei-te, vou te confessar os meus pecados. Sabe, o sentimento de acusação. O sentimento de que a partir de agora ninguém mais me aceita, porque eu errei. Aquele sentimento que às vezes fica muito maior do que é real, às vezes tem um dedo maligno atrás disso. E nós precisamos lidar com isso. Como então vencer esse estado? Aí eu quero ser um pouco mais objetivo com você. Eu quero que você entenda que a primeira causa, a primeira forma para você vencer isso é admitir que você tem um problema. Você olhar e falar: não, realmente eu tenho esse sentimento de falta de aceitação, de autoestima baixa, eu estou sempre negativo demais, meus pensamentos são todos derrotistas, eu não consigo confiar tanto em Deus. Outra coisa é você confessar aquilo que você percebeu. Buscar a verdadeira causa. Será que é um pecado escondido? Será que é um sentimento que fez que você alimentasse uma mágoa, um ódio? E que o afastasse do convívio com outras pessoas? Talvez uma revolta até contra o próprio Deus. Deus, por que depois de 20 anos no emprego o Senhor permitiu que eu fosse demitido? Muitas vezes não foi Deus. Às vezes Deus quer te mostrar coisas maiores. Porque eu, nesse período da minha existência, eu estou passando esse momento de ter que ficar em casa. Dizem que os velhos não estão aguentando ficar em casa. Já tem um humorista aí que... É nóis. Por aí. Tem um humorista aí que fez até uma brincadeira falando que teria um caminhão chamado Catavéio. Será que alguém vai buscar os velhos? Eu penso que os jovens que gostavam de ficar no seu quarto, só na internet, eu acredito que hoje eles estão valorizando muito mais a importância de estar sociabilizando, de estar na casa do Senhor, de ter coragem de confessar, de buscar ajuda se necessário, de não parar a sua vida, mas crer que coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida e na sua história. Percebe ainda alguma coisa? Eu quero só chamar atenção para uma coisinha, irmãos, porque nosso tempo já está se encerrando, né? Mas eu quero chamar atenção para uma coisa aqui que a gente vê o seguinte: agora tem gente que às vezes tem problema de relacionamento na família e tudo, mas como todo mundo está trabalhando, está todo mundo fora, então o tempo em família é um tempo pequeno, né? E isso diminui os atritos, né? As diferenças e tal. E agora? Como é que está sendo agora, né? Às vezes cada um no seu canto, cada um fazendo o que quer fazer no seu canto, isolado. Ou será que a gente está tirando esse tempo e aproveitando para fortalecer os relacionamentos na família, para fortalecer os relacionamentos diante de Deus? Eu creio que muitas pessoas talvez estejam sentindo mais solidão nesse momento porque não estão acostumados a cultivar esse relacionamento dentro de casa. E isso se torna, assim, um problema. Mas, irmãos, nós podemos fazer com que esse momento seja um momento muito bom, seja um momento da gente orar mais, seja um momento da gente bater papo, seja um momento da gente rir mais juntos,
né? Então, e assim, eu digo que esse momento, apesar de eu também estar com vontade de ir pra rua, tá? Eu tô com muita vontade de ir pra rua, eu até brinquei que a gente tá até gastando menos, né? Porque não tem oportunidade de ver muita coisa bonita para comprar e tal, mas esse momento é o momento de a gente fortalecer esses relacionamentos, não de se isolar, né? Não de cultivar solidão, mas um momento de cultivar relacionamento dentro de casa e em família. Vamos lá, irmão, vamos fortalecer esses laços aí e vai ser uma bênção. Eu quero te relembrar que é importantíssimo que a sua mente, que os seus valores possam ser resgatados. Eu quero relembrar o que diz Lamentações 3. É um versículo que eu gosto muito. Eu quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Eu gosto também da palavra do apóstolo Paulo em Romanos 12, quando ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você vai provar qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade do Senhor. Amém. Você precisa trazer isso à sua memória. Sabe, que esse seja um tempo de você dizer: eu vou investir em novos valores. Eu vou valorizar as pessoas que estão ao meu lado. Eu creio que eu preciso liberar um perdão. Eu preciso dizer que mesmo que eu vivi, lembre-se do que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5, verso 17. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Deixe que Deus faça coisas novas na sua vida. Eis que coisas novas estão saindo à luz. Deus vai até colocar um rio no deserto, se eu preciso. Mas aproxime-se de Deus. Sabe, Davi, depois de confessar, ele mesmo percebe a restituição da alegria de saber que ele era salvo, que o Senhor era o Deus dele, que o Senhor era o bom pastor da vida dele. Deixe que isso aconteça na sua vida. A solidão vai embora, como dizem algumas músicas por aí. Na verdade, você vai ver que você vai ser suprido emocionalmente, você vai ser suprido socialmente, eclesiasticamente, e acima de tudo, a presença de Deus vai encher o seu coração e você vai provar a graça dele. Amém? Eu quero orar por você. Sabe, aonde você está, eu quero orar para que esse seja um tempo de Deus revolucionar a sua história. Eu não creio que Deus quer que você sinta só. Eu creio que Deus também está dizendo para você, como disse para Elias: tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. É como se Deus estivesse dizendo: Elias, no seu propósito você não está só. Tem outras pessoas. Eu quero dizer para você, no seu propósito, na sua vida, na sua casa, você não está só. Há quem te compreenda, há quem te ama, há quem quer que você mude e viva alegre, em paz. Feche os olhos se você puder, mas mesmo que você mantenha os olhos abertos, em nome de Jesus, prove a bênção do Senhor aonde você estiver. Deus, eu te dou graças. A tua presença é real aonde estamos. Ainda que haja momentos tão difíceis na nossa vida. Um momento como esse que temos que estar em nossos lares. Mas na verdade eu percebo que o Senhor está ensinando valores maiores e mais nobres a nós. Abre a nossa visão. Tira, Senhor, o sentimento, ó Deus, de medo, de rejeição, de que está sempre só, que a pessoa que está me ouvindo agora, ela consegue detectar que algumas causas produziram esse sentimento na sua alma. Mas agora,
Jesus, o Senhor morreu na cruz por essa pessoa que está me ouvindo. E pelo teu amor, agora toca, tira, Deus, toda culpa, toda rejeição, todo medo, toda baixa autoestima. Ó Deus, até mesmo aqueles que se achavam tão grandes que não precisavam do Senhor, mas muitas vezes fizeram isso para tentar esconder sua fragilidade. Jesus, vai, ó Deus, no âmago, vai lá no íntimo dessa pessoa, limpa a alma, o coração, a mente e restaura os propósitos. Eu peço que o Senhor abra a janela dos céus agora, visitando essa pessoa e onde ela está. Ah, o teu Espírito Santo é perdoador. O teu Espírito Santo é consolador. Através do sangue da cruz provamos perdão. Através do teu Espírito renovamos a nossa força. Amém. O teu Espírito testifica com o nosso que somos teus filhos. Pois Deus, até aqueles que não provaram isso, que em nome de Jesus agora, que, ó Deus, venha um refrigério, venha graça, venha vida sobre cada pessoa. Deus, eu quero abençoar essa casa agora. Eu quero abençoar cada pessoa. Ó Deus, cada homem, mulher, criança, adolescente, idoso que mora nesse lar. Deus, visita, trazendo, ó Deus, o regozijo, a alegria, a certeza do cuidado do Senhor. Nosso olhar está colocado em Ti, Senhor, e nós Te louvamos, porque eu sei que o Teu olhar, Pai, está colocado em cada vida, está colocado em nós, e isto é a dimensão do Teu amor. E por isso eu quero clamar que o Senhor visite, que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa. Pai, eu quero liberar uma palavra também que produz cura, restauração, que produz, ó Deus, um renovo na alma, para a Tua glória. Abençoa cada pessoa. É o meu clamor. E eu louvo-Te, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha, muito bom estar com você esse tempo. E eu sei que Deus tem coisas ainda maiores para você. Eu acredito que esse tempo recluso é um tempo de Deus restaurar coisas maiores na sua vida, valores, colocar o seu pensamento no lugar certo e a bênção do Senhor estará sobre você. Beijo para vocês, Deus abençoe. Estaremos juntos no próximo programa. Um abraço. Deus te abençoe.